Muita boa noite para todo mundo que foi entrando. Boa noite, Renan. Boa noite. Já vamos ir entrando aqui no assunto. Conforme a gente vai conversando, o pessoal vai entrando aí também. O tema da live hoje é as dores dos seus pais são deles. As dores dos seus pais são deles e não suas. E questões relacionadas ao ego que estão ligadas também a essas dores. Tudo uma coisa interliga a outra. Assim, a espiritualidade tinha pedido, assim, há uma semana atrás, na verdade, o tema da live era outro. Mas quando, às vezes falo no grupo, às vezes falo em outros vídeos, que as nossas vidas, né, o universo ele é feito de engrenagens e dependendo da forma que as coisas se movimentam, agora pode mudar totalmente a engrenagem e daqui uma semana vai mudar tudo, para todos, né? E seria mais ou menos isso que aconteceu em relação ao assunto da live de hoje. Há uma semana atrás, eles tinham me passado um outro tema, um outro assunto. Só que no domingo, eu acho que foi no sábado à noite para domingo, eles já me falaram, olha, vai ser outro assunto, pega o caderno e a caneta, vamos hablar. Vamos conversar sobre um novo assunto. E assim, o roteiro, eu faço um roteiro pré-programado, assim, com alguns temas para não esquecer. E aí esse roteiro precisa estar pronto antes da live, para não me perder. E na hora da live aqui também eles vão falando, vai vindo mais um monte de informação. Então não se segue certinho o que está escrito em ordem, o que está no roteiro. Mas os assuntos ficam ali naquele roteiro para mim não me perder. E depois que eu converso aqui, eu dou uma olhadinha no caderno ali, no roteiro, para ver se eu não estou esquecendo de nada, né? Só para poder ver se tá tudo em ordem. E foi isso, sabe? Então, em cima da hora, eles me pediram para poder mudar o assunto por conta, e eu tô vendo isso, tá? Assim, a minha volta, por conta do boom que as pessoas iam receber nos últimos dias, onde elas iam ser obrigadas a ver essas questões relacionadas à família, pai, mãe, feridas emocionais e tudo mais. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Normalmente, quando são temas assim voltados para a cura, a espiritualidade me faz passar algumas experiências ali que eu acho que é para servir de conteúdo para o momento da live. E nessa semana foi exatamente isso que aconteceu. Oi, Ana, boa noite. Obrigada. Em relação às informações do universo, né? Provavelmente, assim. Tá. Sim. Também, né? E também tem a ver com as informações do universo, assim. Tá muito intenso, tá uma loucura. A parada tá bem louca esses últimos dias. E é pra isso, é pra gente acessar essas questões. Eu até vi, hoje mesmo, foi hoje que eu vi um comentário do Henrique que bateu totalmente com o que eu já tinha pensado aqui também, em relação a esse momento. Mais ou menos uma metáfora ali que ele usou. Ele falou assim, às vezes a gente tem um tempo para estudar, né? A gente tá estudando ali e tal, e tá um bom tempo ali estudando. Uma turma inteira de uma sala de aula, vamos usar esse exemplo. Só que tem alguns alunos ali da sala de aula que vai meio que deixando alguns assuntos que iam cair na prova mais pra frente ali, sabe? Vai deixando mais pra frente, não estão tão empenhados, né, nos estudos daquilo. Aí, de repente, se descobre que a prova que era para acontecer no final do mês vai acontecer dia 15. Então, veio assim de uma vez, né? Tipo, bum! E agora? E aí, essas pessoas que não estudaram, elas vão acabar recebendo essa prova no susto, né? E aí as coisas acontecem de uma forma assim que talvez elas não estavam preparadas porque não deu tempo de estudar. Gente, é uma metáfora, não tô falando que ninguém não tá fazendo seus trabalhos não, porque assim, eu tento pra caramba fazer as coisas e eu também desci ladeira abaixo nesses últimos dias. Então rolou também muita coisa comigo, não é que crítica ou nada do tipo, não. Eu também não estudei direito para a prova, digamos. É porque foi muito rápido, as movimentações, enfim, rolou muita coisa muito rápido e isso acabou derrubando a gente, tá?
E isso fez com que muita gente acessasse muita coisa. E assim, num primeiro momento tá pegando na parte da saúde, né? As pessoas estão sofrendo muito questões relacionadas à saúde. No segundo momento é os conflitos familiares, que tá assim com tudo, né? Então tá vindo muita coisa para ser vista, para ser revivida e tal. Aí num terceiro momento vem as situações que a gente já até tinha esquecido que existiam em nossas vidas. E muitas vezes a gente nem sabia, assim, de forma consciente. Mas vem, o sentimento vem pra gente ver aquilo, transmutar aquilo e fazer uma nova vida. E é nesses momentos aí que a gente tá. Vou usar uns exemplos aqui que vai ficar mais fácil para o entendimento. A gente, assim, eu ia falar desde o nosso nascimento, mas na verdade é desde antes, né? Desde antes da gente nascer, ainda lá na barriguinha dos nossos pais, a gente já carrega dores. Dores que não são nossas. Porque até existe as dores que vêm de outras vidas com a gente e tal, mas também tem muitas dores que vêm da nossa ancestralidade, da nossa família, enfim, de coisas que a gente nem nasceu ainda e já tá no meio daquilo, né? Até outro dia eu usei um exemplo, a espiritualidade trouxe esse exemplo, né, em relação às dores das mulheres, né? Que desde o início, por causa daquela questão lá do Adão e Eva foi a culpada de Adão perder lá o paraíso tal, aquela história que começou ali, um conto na Bíblia que foi totalmente errado, assim, tem alguns vídeos também lá no canal falando sobre essa bagunça que foi feita sobre a Bíblia, e tem outras informações que ainda vai vir em outros vídeos que também, se eu não me engano, tem um roteiro pronto falando sobre a Bíblia, que eles pediram para falar mais coisas sobre a Bíblia. Então, por conta disso, desde cedo se colocou essa culpa na mulher, né? E aí a gente, assim, as mulheres já vem, eu falo as mulheres, mas também atinge os homens, porque todo homem vem de uma mulher também, né? Tem suas avós, enfim. Então tem também o seu sagrado feminino ali, tem sua ancestralidade no sagrado feminino. E assim, todas as mulheres ou todos os sagrados femininos vêm com essas dores de uma culpa que nem são delas, mas que veio de uma forma muito ancestral e enraizada, né? Então isso é só um exemplo do que seria essa parada aí da gente vir com coisas lá, né, antes do nosso nascimento para nossa vida, né? Eu só vou voltar aqui rapidinho, que eu acho que tinha uma pergunta, mas bem rapidinho para poder não perder o assunto. Deixa eu ver qual que era a pergunta. Não sei se era uma pergunta ou foi só um comentário. Passou rápido. Minha Liz, qual sentimento ela ainda tem? Gente, só para deixar claro, isso aqui não é uma live de tiragem de cartas nem de adivinhação, tá? Assim, às vezes até a espiritualidade traz algumas respostas. Às vezes eles até comentam algumas coisas dependendo da pergunta que é feita. Mas não é o foco. Hoje, por exemplo, a gente está falando sobre questões de cura ancestral. E até pode ter alguma coisa a ver, né? Se caso o Gustavo, né? Se caso você, Gustavo, tiver um apego muito grande por essa sua ex, e você tiver meio que anulando sua vida para poder colocar ela num pedestal, ou colocar ela em primeiro lugar, alguma coisa assim, e tipo, pensando assim, eu não existo sem ela, eu não deixo, sabe, minha vida não existe sem ela, isso já é uma ferida emocional aí para ser cuidada, sabe? É uma questão relacionada a apego, ferida do abandono. Então, até aconselho você ficar mesmo na live para poder ver como que se cura, como que se resolve essas questões. Porque não é bom, sabe? Você é a pessoa mais importante da sua vida, sabe? Você não tem que ficar se preocupando no que a Helenice, né? Helenice tá fazendo da vida, se ela gosta de você ou não. Não, coloque você em primeiro lugar, porque se ela realmente gostar de você, se ela realmente tiver esse sentimento ainda e foi outras situações ali e tal, ela vai voltar com você a partir do momento que você se curar e você resolver as questões que você precisa resolver na sua vida, entende? Eu não sei o que aconteceu, não sei se foi briga, não sei se foi traição, não sei o que aconteceu na vida de vocês. Mas o momento é assim, foca em você, presta atenção no que rolou nesse relacionamento, por que acabou, o que aconteceu,
né, onde que foi o erro, né, não a culpa não, a gente não pode lidar com o sentimento de culpa, mas é bom entender onde que tá o erro das situações, sabe, por que é que as coisas aconteceram do jeito que aconteceram. Começa a observar isso, será que, sei lá, excesso de doação ou falta de doação, sabe, tudo isso tem que ser verificado. Mas não tem como eu te responder se ela tem ou não sentimento por você, porque não é importante. Essa é a informação que vem da espiritualidade agora. O importante não é olhar essas questões, sabe? O importante é focar em você, no seu melhoramento, no seu crescimento e nas suas curas. E aí você olha o que precisa ser olhado com esse relacionamento, o que você deve curar em relação a esse relacionamento, mas não colocando essa questão em foco como prioridade. Vamos voltar lá embaixo, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. E aí a gente volta no assunto. Ok, tranquilo, vamos lá. Vamos dar continuidade. Então, assim, de exemplo, né? A gente carrega dores que vêm dos nossos pais. E muitas vezes, tanto para os nossos pais vai ser de forma inconsciente, e pra gente também, né? A gente vem com isso de uma forma muito inconsciente. Por exemplo, se você for parar e pensar numa criança que foi gerada de uma violência, né? Eu não vou poder falar toda a palavra aqui, mas é uma palavra que começa com S e termina com L, né? Você vai ver que essa criança, mesmo que ela venha, né, a ser gerada, tudo mais, que eu acho que existe, né, algumas leis aí que até interrompem essa gravidez, não sei, mas se ela for gerada, mesmo que essa mãe ame essa criança, ela vai receber essa carga pesada da forma que ela foi gerada, né? Outras situações é como que as nossas mães estavam se sentindo ali no momento que a gente foi concebido ou no período da gravidez. Isso também interfere, né? As raivas que ela tinha, qual que é o sentimento que ela tinha. Por exemplo, hoje eu tenho a consciência, que me foi mostrado e também me foi relatado, que eu vim dentro de um ambiente com raiva. Por quê? Porque no período da minha gestação, teve situações, né, que minha mãe passou, enfim, que gerou esse sentimento de raiva nela. Então, ela tinha raivas internas. E qual que foi a consequência disso? Eu nasci uma criança com um problema assim tão elevado de... Ai, qual que é o nome do trem? Eu anotei, senão eu esqueço. Icterícia. Nasce bem amarelinha, né? Então eu vim com isso muito forte, tanto que eu tive que ficar internada. Se eu não me engano, ela recebeu alta e eu tive que continuar internada ali e tal, porque eu era muito amarela. E ainda peguei ali, ainda tive um apelido no hospital. Todo mundo, quando ia perguntar por mim, ela me fala, né, que me chamavam de, cadê a amarelinha? Onde que tá a amarelinha? Tipo assim. E se vocês forem prestar atenção, o motivo desse probleminha que os bebês nascem, né? Até que nasce muito bebê assim, né? Eu acho. Tudo bebê que nasceu com alguma situação com raiva, né? Alguém na família, assim, alguém passou raiva na mãe ali daquela criança. Então, assim, se vocês forem prestar atenção no motivo, tá relacionado a questões do fígado, né? O fígado não quebra alguma enzima lá que... dentro dos glóbulos, eu não lembro muito bem direitinho o motivo, mas tipo assim, é uma má funcionalidade do fígado que acaba provocando, né, que a pele, a criança fica ali daquela cor, e pode ter adulto também com esse problema. Então, olha só, o fígado. Se vocês pesquisarem, assim, eu super indico a Cristina Cairo, porque ela é uma enciclopédia nesse assunto, ela pesquisou muito, ela estudou muito, hoje ela tem uma universidade só focada nessas informações, né, são informações que ela buscou lá no Egito, ela buscou, ela teve um período no Egito, ela veio com esses conhecimentos de lá, e ela explica que as questões relacionadas a fígado, qualquer problema no fígado vem de uma raiva, né, de situações de raiva. Então, olha só como é que bate. Então, pode acontecer isso, sabe? Então, pode vir ali a criança já demonstrando no campo físico, no corpinho dela, né, ali que ela tem, né, essa questão da raiva. E ela vem com essas dores da mãe, né?
Então, esse é só um exemplo, não é só esse, pode vir vários outros. Ai, a luzinha aqui apagou. Gente, a gente tá no período do Mercúrio retrógrado, eu acho que é esse o nome. Acho não, é esse, né? E aí as coisas se dificultam um pouquinho, né? Hoje até que saiu tudo de boa, eu consegui começar a live no horário, não tive tantas interferências. Mas é o carregador do celular que tava dando problema para carregar, é a luzinha que fica apagando. Hoje é a primeira vez que ela apaga, ainda bem, mas acendeu de novo agora. Então tem alguns pormenores que vai acontecendo para poder tentar atrapalhar. São interferências do Mercúrio retrógrado, enfim. Aí, tá apagando de novo. Acho que vou ter que deixar ela só apagada. Ela não quer ficar acesa, não. Vou deixar só as luzes ali de trás. Mas, ok. Vamos voltar lá no assunto, né? Aí. Então, assim... E aí, a criança receber essa carga, ela, às vezes, de forma inconsciente, ela vem, né, com aquilo na cabeça dela... E como se, de forma inconsciente para a mãe também, ela quer que essa criança possa vir a vingar a raiva que ela teve, né? E aí depende, essa raiva pode ser com o pai da criança, pode ser com algum familiar, enfim. Cada um vai ser uma situação. No meu caso, eu já sei com que foi. Mas enfim... só que não é a criança que tem que pagar com isso, sabe? Não é a criança que tem que carregar essa raiva, esse sentimento, nesse exemplo que eu tô usando, mas não é só isso, né? Tem vários exemplos. A criança não tem que ser vítima dessa situação, né? Ela não tem que levar isso. Porque se ela carrega isso, acaba atrapalhando a vidinha dela e aí vai vir outros problemas de repetição, igual eu tinha muito problema no fígado, sabe? Até uma certa idade, direto tinha algum probleminha ali relacionado a fígado, né? Por quê? Por causa dessa carga que veio, né? E isso não tá na minha mão, sabe, Sarah? Não sou eu que tenho que curar essa raiva, não é a minha função. E é isso que a gente precisa entender, sabe? As dores dos nossos pais, aquilo que aconteceu na vida deles, não podem reger as nossas vidas, sabe? São escolhas deles, são as vidas deles. Então, a gente não precisa carregar isso. E muitas vezes é de forma inconsciente, sabe? Esses pais, eles colocam pra gente essa carga pesada na nossa mente de uma forma muito inconsciente. Nem eles entendem o mal, às vezes, que eles estão fazendo, né? Vamos continuar. Tá, peraí. Então, assim, a gente tem que ter muito, mas muito cuidado no período também da gravidez, sabe? A partir do momento que se existe uma criança, seja ela planejada ou não, né, pensada ou não, os pais precisam pensar muito no que eles vão falar perto dessa criança, mesmo que ela esteja na barriguinha, sabe? Porque ela vai sentir, mesmo que ela não entenda, às vezes não ouça, ela sente tudo que está acontecendo, porque todos nós somos vibração, né? E o feto, ele já vibra, ele já tem uma vida ali dentro, ele já está começando a sentir. Então, essas dicas aqui, eu tô falando de coisas para nossa cura, né? Nós como adultos hoje, mas não deixa de ser importante também para as nossas gerações que ainda vão vir, né? Assim, não deixar transparecer para essa criança que ela não foi desejada ou algo do tipo. Ou em algum momento a gente às vezes fala besteira e fala alguma coisa ali, ou tá assustado também no começo da gravidez, né? Às vezes a gente tá assustado, não tem plena certeza se quer ter esse filho ou não, mas não falar isso, não verbalizar, não tentar ver a situação de uma nova forma, porque vida, assim, todo bebê, toda criança é um presente de Deus, sabe? E a partir do momento que ele está ali, ele foi concebido, ele já não está mais dentro das nossas mãos sobre a vida daquela criança, né? Tanto assim, às vezes as pessoas falam assim, nossa, teve um caso de gravidez e tal, aí com 3, 4 meses de gestação, o bebê aborta, né? Morre, aborta, né? Acaba sendo abortado ali. E os pais não entendem porquê daquilo, né? Onde foi o erro, às vezes a mãe se culpa. Mas, gente, não é culpa de ninguém, sabe? As situações, os planos de almas que existem para cada criança vir para esse planeta é particular daquela criança, então é decisão dela.
Então pode acontecer duas situações. Existem situações onde existe um plano de alma. Só um pouquinho, que eu tô um pouquinho sem fôlego, porque eu acredito que a energia do planeta hoje tá um pouquinho pesada. Então pra mim o dia foi meio puxado, estou até com uma dorzinha de cabeça. Então qualquer momento aqui, se eu respirar um pouquinho forte, é por causa da falta de fôlego. Mas vamos lá. Então assim, no plano de alma de uma criança, tem crianças que têm o plano de alma de ficar até os 9 meses da gestação ali já com a mãe, ou até 7, 6 meses. Não é para ela continuar, não é para ela nascer. Ela só precisava daquele tempo para completar o plano de vida dela de uma vida anterior. Aí aconteceu alguma coisa tal, aí ficou faltando alguns dias para completar, alguns meses, enfim, para completar aquele plano de alma. Aí se faz esse combinado onde essa criança, tô olhando para ali porque a vela, a luz da penteadeira tá piscando ali, tá mexendo. Então se faz esse plano de alma para poder essa criança ficar, né, durante esses meses ali com aquela mãe, para poder completar o período, né, de vidinha dela, e também para auxiliar os pais, porque tudo é muito devidamente programado, sabe? Então a criança vai vir na família certa para poder completar aquela missão da vida dela, e aquela família também vai ser a família certa para completar algum tipo de karma relacionado àquela família. Então tudo é muito certinho, o universo ali não dá ponto sem nó e tudo vai ficar no local certo. Então essa mãe que teve, né, esse bebê ali durante aquele período na barriga, ela também tinha coisas para aprender com aquela gestação, né? Esse bebê que não chegou a nascer, ele também precisava completar esse período de vida dele. Outras situações que às vezes acontecem, tá tudo programado para poder aquela alma vir encarnar. E aí, faltando pouco tempo para poder ela vir, né, terminar o ciclo da gravidez dentro do útero, ela desiste. Ela sente que não está pronta, enfim, ela desiste de vir. Aí o que acontece? Aí aquele feto que era programado, né, para receber aquela alma, ele acaba precisando ser tirado, né, sendo... não queria usar a palavra descartado, né, mas assim, ele não vai poder receber mais aquele corpo, né. E não tem jeito de trocar, vamos botar outra alma ali em cima da hora. Por que não? Porque tudo é muito programado. Do mesmo jeito que tinha falado antes, sabe? É aquela família que é a certa para receber aquela alma, né? Por exemplo, o meu exemplo aqui, eu tinha que nascer nessa família para completar as missões que eu precisava completar, ter os conhecimentos que eu precisava ter para poder estar conversando com vocês agora. Então, tudo na nossa vida é muito bem programado. Então, não, assim, se tiver alguma mamãe aqui ouvindo agora que em algum momento da sua vida, né, perdeu o seu bebê e se sente culpada, por favor, não se sinta culpada. Tinha um porquê daquela criança chegar daquele momento ali, eu querendo me emocionar, mas assim, não foi culpa de ninguém, tá? Nem sua e nem de ninguém, era só o período que ela precisava ficar com você, para ter os conhecimentos que ela precisava ter com você, mas aí chegou o momento dela ir, e no momento certo, vai voltar, né? Se caso existir esse desejo ainda, se você ainda quiser ser mãe, no momento certo ela vai voltar, ou ela ou outra situação ali vai voltar para sua vida e vai ser a criança correta, tá? Aline, será que a espiritualidade poderia falar sobre os bebês que nascem com cordão umbilical? Como assim? Enrolado, com falta de oxigênio. São situações, Renan, situações que podem vir a acontecer. Tudo que acontece na vida da gente tem um porquê, né? Isso a gente sempre conversa, assim, é fato. Então, às vezes, outro dia eu vi uma resposta relacionada a isso e eles me fizeram lembrar agora. Às vezes, tá relacionado a alguma situação de uma outra vida que a criança ainda vem. Então, por exemplo, eu vi uma história de uma moça que ela reencarnou várias vidas, ela foi bruxa, né? Então ela já teve vários momentos ali de reencarnações como bruxa, e na maioria das reencarnações dela, ela acabava morrendo enforcada, sabe? Então sempre acontecia isso, do enforcamento. E aí no momento do nascimento, esse cordão umbilical estava já enroscado no pescoço dela, né? Mas deu certo, tipo assim, olha só, quebrou um ciclo, né? Ela sempre morria por conta de um enforcamento,
mas no momento do nascimento se quebrou um ciclo, onde ela veio com esse negócio no pescoço e tal, mas não era pro fim dela, era para um início, era para se quebrar esse ciclo e essa vida ser diferente, né? Então, pode acontecer situações assim, veio esse exemplo, mas pode ser outras situações também. Talvez algum trauma que essa pessoa tem de outras vidas, que ali no começo da existência dela, ela já precisa quebrar, já com uma situação como essa, né? Que vem ali o cordão umbilicado no pescoço. A questão de falta de oxigênio, né? Que você me falou, né? Às vezes vem enrolado e, né, se enrola na criança e tal. E a criança já quase que nem nasce ou passa um pouco da hora de nascer. Então, também depende de situações, mas uma das situações que pode vir é, em cima da hora, essa criança meio que querer desistir, sabe? Ou são aqueles casos assim que dá muito trabalho para a criança nascer também. Ela nasce, mas nasce diante de uma situação meio traumática, meio com medo ali, meio que como se estivesse tentando desistir, querendo desistir de continuar, sabe? Aí a gente, vamos usar um exemplo, uma metáfora. Você tem uma apresentação para fazer, é muito importante você fazer aquela apresentação na escola e tal, aí vai abrir as cortinas, você tem que entrar ali e enfrentar o público. Aí na hora que você abre as cortinas, você trava, você não quer ir, você trava ali e não vai. Seria mais ou menos um exemplo, né? Dessa criança na hora do nascimento acontecer algum problema ali e faltar oxigênio e quase essa criança nem nascer com vida. É um exemplo que eles trazem. Mas enfim, cada situação é uma situação. Estou com uma cliente que não está aceitando ser mãe, muito triste. Ela já está gravidinha? Ou ela está querendo tirar o bebê? Ou ela nem quer ser mãe? Qual seria a situação, Ana? É complicado, porque às vezes são traumas, às vezes são medos que as pessoas têm, né? Assim, às vezes vêm lembranças, né, de outras vidas e aí ela não quer continuar, ou às vezes, sim, tá grávida pela segunda vez, entendi. É triste, é muito triste essa situação, porque principalmente se ela verbaliza isso muito, a criança já tá sentindo. Ela já vai ser uma criança que ela já vai vir com um peso ali disso, né? Esse ela não tá aceitando, entendi. Então essa criança ela já vai vir com um peso. Às vezes ela não tá aceitando pela forma que veio essa gestação. Talvez ela já tava com algum estresse em relação ao pai, né? Enfim, veio sem querer. Mas é bem complicado quando é desse jeito, né? O que dá para se falar, né? Se fosse assim, né? Pela espiritualidade, que dá para se falar com essa mãe. Se ela realmente vê que não quer ter, né, esse bebê, ela não quer ficar com ele, deixe essa vidinha vir, né? E no momento que for para ela nascer, ela possa entregar para adoção. Porque tem muita gente que sonha em ser mãe e não consegue. Porque se caso ela não quiser e nem ter ali essa criança e acabar continuando com essa raiva, esse sentimento negativo sobre ela, imagina os traumas que vai vir sobre essa criança. Sim, muitos problemas familiares não dá certo com só. É bem difícil, né? É muito difícil. Mas a gente pede, né, para a espiritualidade que em algum momento ela acorde e acenda, né, esse sentimento de mãe. E é o segundo filho, quem sabe, né? Mas se realmente não vir esse sentimento, que ela possa doar para alguém, né, para uma família que possa cuidar. Só que provavelmente ela nem sei se ela vai conseguir, porque aí tem questões de sogro, tem os familiares, provavelmente não vai querer que ela dá. Enfim, é bem difícil a situação, né? Eu falei com ela, o esposo já até pediu para gestar e ela vai embora. E ele vai embora com a criança. Olha só, o pai quer, né? Então, seria melhor ela deixar mesmo que a gravidez continuasse. E, assim, porque se ela resolver mesmo parar, né? Parar esse processo agora, ela já vai estar provocando um karma, sabe?
e um karma para ela, assim. Porque a partir do momento que existe a criança ali naquele ventre, já não tá mais na alçada dela, sabe? Assim, já não é dela, sabe? Então, se ela fizer alguma coisa contra essa criança, aí tem gente que fala, meu corpo, minhas regras. Assim, seu corpo, suas regras, né? Mas ali, a partir do momento que existe uma vida dentro de você, aí você tem que pensar por essa vida também. E se você realmente quiser parar ali aquela gestação, já entender que vai existir um karma em relação a isso, né? Com certeza vai existir um karma. Sobre doação, a família não aceita. Sim, já falei sobre esse karma. Pois é. Bom que assim, ela tá ciente, né? Porque quando a gente não tá ciente dessas situações, as coisas podem até acontecer e vem com peso pra gente. Agora, quando tá ciente das situações, aí o peso é muito maior, né? Pois tem toda a questão hormonal, que depois que passar tudo isso, imagina como vai ficar. Pois é. Pode ser, não sei, talvez se tá no início da gravidez, pode ser uma questão hormonal. Eu não sei, mas eu acredito que a depressão, ela vem, quando é depressão, né? Bem depois do parto, né? Não sei, não tô passando informações, mas eu não tenho certeza. Então, depressão pós-parto também pode dificultar, a mãe pode agir assim, mas depois ela se arrepende, né? Ou talvez ela já tá vindo com uma questão de depressão ali, enfim. E pode também, isso eles falaram agora, pode ser também influências que estão na cabeça dela falando coisas para ela poder ela tentar parar essa gravidez. Pode ser que nem seja totalmente um desejo dela, mas vem coisas ali na cabeça dela falando ali para poder ela gerar esse karma para ela e atrapalhar nos processos dela de evolução, ascensão e tudo mais. E agora tá grávida. Sim, ela demorou 6 anos para engravidar. Entendi. Assim, a gente deseja que a espiritualidade fique com ela, né? Que ela entenda essa questão do karma e que ela entenda que é uma vida, né? Que ela não tem o direito ali de parar essa vidinha, né? E se caso ela aceitar, seria bom ela ver questões espirituais, assim, eu não sei se é esse o tratamento que ela tá fazendo com você, talvez pode ter algum obsessor ali que tá na cabeça dela, influenciando ela também de uma forma negativa, e se for, né, algo assim, enfim, tem como ser verificado também. Aí, então, se for forma de pensamento, se for essas cargas pesadas, tem como ela resolver, sabe? Ela resolver e aí ela mudar totalmente a tempo, né, de ter outro sentimento por essa criança que tá por vir, né? Então vamos lá, vamos ir dando continuidade. Então, onde eu parei? Então é isso, tudo a criança acaba sentindo, por isso que a gente precisa ter muito cuidado, né, no que a gente fala ali quando o bebê ainda tá na barriguinha, tá começando a ser gerado. Sim, a apometria ajuda bastante. A apometria, nossa, ajuda bastante nesses casos. Só que assim, a apometria, ela precisa ter uma modificação de pensamentos também, sabe? A pessoa, ela faz a apometria, retira aquelas questões ali, mas ela não muda em nada a vibração dela, a forma dela de pensar, ela acaba atraindo de novo, né? Então, é que nem chips implantados e tudo mais. Se faz desligamentos de chips por meio da apometria, mas se a pessoa cair aquela vibração de novo e tiver no mesmo nível de vibração daquele chip, ele pode ser reativado de novo. Então, por isso que é necessário verificar essa questão da apometria. Eu já fiz pra mim, tá? Assim, já foi recebido. Já teve uma situação para uma pessoa só que eu fiz de forma inconsciente. Eu já fiz o processo de apometria para essa pessoa e não sabia que esse era o nome. Eu pensava que era algum outro tipo de reiki que eu estava realizando, algum outro tipo de processo de passe. Mas na verdade era uma apometria e eu não sabia. Mas foi só para uma pessoa e assim, eu não faço mais para outras pessoas, sabe?
eu recebo, já recebi, né? É necessário, todos nós precisamos em algum momento passar por uma situação de realizar esses processos de apometria, mas para outras pessoas eu não faço mais, tá? E tem um auxílio muito bom que acontece todas as quartas-feiras pelo Henrique Gasparetto. Ele faz o Servir Planetário. É uma espécie de apometria que ele faz ali, tá, gente? Ele faz todas as quartas às 7h30, se eu não me engano. Mas ele sempre anuncia antes no canal dele quando ele vai fazer. Ele faz com os Kumaras. Então, é ótimo. E eu tô fazendo com ele também, né? Também toda semana, principalmente quando a semana é um pouquinho mais pesada, eu gosto de ter essa pausa, né? Ali 7h30 e tal, pra fazer esse processo de servir planetário com ele. É muito bom, aconselho. Vamos lá. Então, onde que continua? Tá. E aí, depois que acontece da criança nascer, né? A criança tá nascendo, tá crescendo ali. Ela também pode receber cargas. Vou ver no canal dele, é no YouTube. Isso, é o Henrique Gasparetto. Qualquer coisa eu vou colocar lá no grupo. É aquele que eu mandei no grupo outro dia, com os 21 dias de Arcanjo Miguel, tá? É aquele lá mesmo. Ele é muito bom, ele faz toda quarta-feira. Assim, depois que a criança nasce, aí não para, né? Dependendo da família onde que ela tá. Acompanha lá, viu, Ana? Você vai gostar. Faz muita diferença. Pra mim, nossa, faz muita diferença. Eu já acompanho ele, ó, desde 2021. Desde a época que nem era o canal ainda. Ai. Vamos lá continuar, né? Aí, quando essa criança já tá maiorzinha, ela também sente, né? E assim, deixa eu passar algumas dicas que ajudam para essas questões que veio lá da fase da barriguinha ainda, lá na barriga da mãe, de traumas que a gente pode ter. Eu vou deixar, tá? Esses vídeos aqui que eu vou falar, eu vou colocar isso tudo na descrição lá dessa live, quando eu salvar ela lá no YouTube, tá? Tem a meditação Libere Bloqueios, que é da Yoga Mudra Raissa Sokal, tá? Vou colocar na descrição quando eu salvar lá no YouTube. Tá um pouquinho atrasado, mas logo eu consigo colocar lá. O divórcio energético dos pais, da Marta Neres. Essas duas táticas são ótimas, estou fazendo. Já fiz um tempo atrás para outra situação, mas estou fazendo agora, diante das descobertas que eu tive nos últimos dias. Estou fazendo agora de novo, tá? Então fica de dica e auxilia. Muitos, tá? Auxilia, assim, de informação, né? Quando eu estava num antigo relacionamento, mais de 12 anos de relacionamento e tal, só que eu tinha questões de apego, eu não conseguia me ver separando, aquela coisa toda, a espiritualidade me passou a importância do divórcio energético, tá? E eu fiz, e assim, parte da força para poder cortar laços que veio por conta desse divórcio energético. Foi divórcio energético, mais reprogramação mental, então foi várias questões, mas divórcio energético foi um dos meios que eu utilizei para conseguir fazer isso. E assim, às vezes a gente leva uma culpa, não é culpa, não sei qual que seria a palavra, mas assim, a gente acha que a gente tem que carregar nossos pais pro resto da vida, sabe? E não, sabe? A gente nasce, tem ali aquele período e tal, e depois que finaliza, né, a fase adulta, a gente tem que voar, sabe? A gente não tem que ficar amarrado a eles. As pessoas, na verdade, elas confundem, essa é a verdade. Existe aquela frase lá na Bíblia, né? Honrai pai e mãe. Aí pensa assim, honrar pai e mãe é carregar ele pro resto da vida, baixar a cabeça para tudo que eles falam e é isso. Não, gente. Honrar é você entender que você tem respeito, né? Você respeita, né, a pessoa que te cuidou e tudo mais. Mas a partir do momento que essa pessoa tá passando por cima dos seus limites, ela tá podando você, ela tá restringindo você de ser quem você realmente é, sabe? Você honrar
eles, honrar essa ancestralidade é cortar isso. É parar, falar, não, aqui não, sabe? O que eu vou fazer da minha vida, os meus desejos, meus planos de vida, não tem como você entrar no meio. Isso é honrar. E é honrar, assim, toda a sua ancestralidade. E as pessoas confundem muito isso, sabe? As pessoas pensam que você precisa carregar, precisa abaixar a cabeça para tudo que eles falam, sabe? Tudo que eles querem de você. E quando você faz isso, você tá passando por cima da sua alma, das suas vontades. E é daí que começa a vir as doenças, né? Um monte de problema. Tô contando isso daqui para poder ajudar no próximo entendimento que eu vou passar. Que é assim, que vamos passar, né? Que eu não passo nada aqui sozinha, né? Só caminho aqui para eles, né? Só canalizo as informações. Eu estava tendo, como eu disse para vocês antes, a espiritualidade faz eu passar por uns testes aí para poder eu entender como é que a coisa funciona, e a parte também do meu plano de alma, para depois eu vir explicar aqui, né? E eu estava tendo muita crise de espirros, muito, assim, repetidos. Aí eu fiquei, gente, por quê? Existe um significado para tudo, né? Então vamos lá buscar o significado. O significado que veio, crise alérgica, rinite, né? Então eu fui entender, junto com a Cristina Caro, o que seria essa rinite. E o significado da palavra rinite é uma criança que foi castrada. É uma criança que ela muito cedo ela perdeu a chance de falar, ela perdeu a voz, ela foi cortada, ela não tinha voz ativa na vida dela. Muito cedo, né? E aí já começou a me cair algumas fichas, né? E aí eu fui assistir uma live dela outro dia. Não sei se foi live ou foi um programa. Acho que foi um programa dela lá. Que ela tava falando sobre isso. Exatamente o tema era sobre isso, sabe? Sobre rinite. Cadê? Deixa eu ver se eu... Onde que tá aqui? Que eu me perdi. Que eu pensei que eu tinha anotado o nome da live. Eu não anotei. Ai, gente, nossa, eu já esquecendo. Só para completar essas informações de divórcio energético, tem mais um. Tem uma oração para divórcio energético. E o nome do canal é Eu Sou Fonte de Luz. Também vou colocar lá na descrição, tá? Para quem não gosta muito de meditação, façam a oração que já ajuda muito, tá? E como eu tinha falado antes, a gente precisa cortar essas questões familiares para poder a gente conseguir ser quem nós realmente somos. Tá, vamos lá, vamos voltar lá na rinite. Aí assim, esse site, esse vídeo dela é assim, roteiro de cura para a rinite, Cristina Cairo. Aí ela fala tudinho, ela explica tudinho. Aí ela contou uma historinha, né, de uma mãe, que ela estava fazendo o lançamento de um dos livros dela. Aí a mãe foi com uma criança que, se eu não me engano, ela tinha 8 anos. Eu acho que eu não anotei aqui, 8, 7 anos mais ou menos, que a criança tinha, uma menina. Ela até brinca, uma menina ariana ainda, signo de Áries, né? Signo de Áries já viu como é que é, eles chegam já com tudo. E assim, era uma menina, uma criança ali com signo de Áries, no meio da conversa ela descobriu, né? E os signos têm tudo a ver, tá, com a nossa vida. No nosso mapa astral, e no nosso mapa numerológico, que tá as respostas, assim, de tudo das nossas vidas, tá? Então, muito importante. Signos tem tudo a ver, sim. E aí, assim, essa menininha foi com a mãe, aí a mãe perguntou, né, pra Cristina Cairo, por que a menina dela, a filha dela, tinha tanta rinite, que ela tinha crises repetidas de rinite. Aí, a Cristina foi explicando, não, rinite é porque essa criança foi castrada, tem alguém na família dela que não deixou ela ser quem ela realmente era, falou de forma grossa com ela em algum momento, não deixa ela tomar as atitudes que ela quer, não deixa ela ter o movimento da vida dela, tal, foi falando pra mãe. Aí a mãe falou assim, não, eu que não fui, deixou assim, né? Aí... E eu ouvi o vídeo, né? Pra poder entender o que estava acontecendo na minha vida também. Aí ela pegou, e eu vou tentar contar sem chorar. Aí ela pegou e falou, né? Contando ali que a menininha tinha ido pegar o livro dela, né? Um livro lá que ela queria comprar. Aí ela até pediu pra já tirarem o plástico
Vou tentar falar sem chorar, mas, gente, é difícil, tá? Porque mexe com traumas meus também. Ela tirou o plastiquinho, né? E pediu pra Cristina autografar que ela queria levar o livro. Na hora que ela chegou com o livro na frente da Cristina pra fazer isso, a mãe dela já foi super grossa com ela. Ela começou a gritar, né? Quem mandou você fazer isso? Que autoridade você tem de pegar o livro e fazer isso? Eu não deixei você pegar o livro. E ela gritava isso alto. E assim, na frente de todo mundo. A Cristina fala, né, que a criança se sentiu humilhada naquela situação ali, né? E aí, do mesmo jeito que eu tô me emocionando agora, eu me emocionei ao assistir a primeira vez o vídeo. Por quê? Porque eu já vivi situações assim. Eu acho que não só eu, né? A maioria de nós, em algum momento da vida, a gente passou por situações de humilhação, e pior ainda, né? Pelo próprio pai ou pela própria mãe, enfim. Então a gente foi ali exposto em alguma situação ruim. E aí eu me lembrei que... coisa que eu nem lembrava mais, sabe? Mas naquele momento veio o sentimento muito forte. Eu lembrei do sentimento, eu não consigo lembrar das situações, mas o sentimento veio muito forte. De situações na minha vida em que meu pai agiu assim comigo, sabe? De me cortar, de me... sabe? Porque pensa, a criança, ela tomou ação, né? Igual essa criança, né? No vídeo ali que a Cristina fala. Ela tomou a frente da vida dela, ela teve uma ação, ela fez aquilo que era o desejo dela, sabe? E a mãe dela pega e corta ela. Imagina como que essa criança vai crescer, né? E por isso que ela estava tendo essas crises, tantos espirros. Por quê? Porque ela estava sendo castrada, ela estava sendo impedida de ser quem ela realmente era. E quantas vezes a gente não leva isso para nossa vida inteira, né? Situações lá da infância que acaba travando a gente para sempre. E aí a gente sabe internamente que a gente tem algo para fazer. A gente sabe que a gente veio com uma missão, veio com algo ali que é importante, que pode ajudar outras pessoas, e a gente fica fugindo, né? Foge. Gente, assim, esse trabalho aqui, para começar a conversar com vocês aqui no YouTube, isso aqui era para ter sido começado lá em 2022, para vocês terem uma ideia. Olha quanto tempo, eu só fui começar o canal em 2023, quase indo para 2024. Acho que foi em março de 2023, na verdade, né? Então, quanto tempo eu enrolei para começar? E assim, no início eu ainda enrolei falando de outras coisas para poder não falar sobre o que era para ser falado. Por quê? Porque eu fui tão travada, eu fui tão... sabe, me colocaram tanto na cabeça, bem cedo, que eu não seria capaz de fazer algo, que eu não me via na frente de uma câmera, na frente de sabe, para gravar alguma coisa. Quem, assim, há um tempo atrás, né, antes eu trabalhei numa empresa, no marketing, às vezes a gente precisava fazer lives. Nossa, quando falava assim, hoje é dia de live, você vai pra frente da câmera, nossa, acabava o mundo pra mim. E eu ficava assim, não quero, tentava fugir, enfim. Por quê? Porque naquela época eu ainda não tinha passado por tantos... ainda não tinha passado por questões de cura ainda, bem, né, antes do despertar espiritual, enfim, antes de acontecer muita coisa. Mas aí depois facilitou, hoje eu consigo falar aqui, hoje pra mim é super tranquilo isso daqui, não tem mais nenhum tipo de trava em relação a isso. Na verdade eu amo estar aqui conversando com vocês, eu acho que é o melhor dia da semana, é a segunda-feira à noite, um dos melhores dias da semana, porque eu posso trocar aqui com vocês as informações. E assim, eu até ia falar isso no final da live, mas eu acho que eu já vou falar logo. Quando começou tudo isso na minha vida, eles falaram pra mim bem claro assim: Aline, esse trabalho é importante porque você vai ajudar outras pessoas, mas a primeira pessoa que vai ser ajudada vai ser você, sabe? A cura vai vir pra você também, né? E hoje eu consigo entender o que é isso, sabe, gente? Assim, a cada dia eu vou entendendo com mais força essa questão.
a cura vem desse contato, sabe? E não tem jeito, vai doer, a gente vai... não é fácil você ter que lidar de novo com as suas feridas emocionais, não é fácil você voltar no tempo, voltar a sentir aquilo que você sentiu quando era criança. Não é fácil de jeito nenhum. Mas se a gente não entrar em contato com essas feridas, a gente não vai ser nunca quem a gente realmente veio fazer nesse planeta, sabe? Quem a gente realmente veio ser. Então é importante, sim, é preciso, a gente precisa fazer isso, tá? Vamos lá, dar continuidade, depois de eu chorar esse tanto, né? Ai, ai. E assim, gente, dói, eu não vou falar que não dói não, assim, você pegar e ter que enfrentar com sua família, você tem que bater de frente e falar não, dói, vai doer, assim, não é fácil, a gente não é feito só de carne, assim, a gente tem sentimentos, né? Mas se a gente não fizer isso, você vai estar passando por cima de você, sabe? Então o que é pior? Você passar por cima de você mesmo, manter aquela dor interna em você, para poder não machucar a sua família, ou, né, pegar e enfrentar, falar, fazer o que tiver de fazer, para você realmente... Porque assim, antes do enfrentamento acontecer, você se sente mal. Você vai se sentir mal, você vai falar, nossa, o que eu tô fazendo? Eu tô enfrentando minha família, eu tô enfrentando minha mãe e tal. Mas depois que você faz, que você enfrenta, que você deixa claro a sua vontade, sabe, o que o seu coração quer, vem uma sensação de alívio tão grande. Eu tô falando de família, mas não é só família não, é pra tudo na vida, sabe? Seja relações de trabalho, relações conjugais, tudo. A sensação de alívio que vem depois é tão grande que compensa, sabe? E com o tempo você vai se vendo se modificar. A sua aparência vai mudando, sabe? As pessoas vão te olhando de uma forma diferente, a vibração muda, e tudo nesse mundo é vibração, né? Então, de forma vibracional, a gente vai atraindo, né, a coisas positivas pra gente depois dessas ações, né? Então, dói. Mas se a gente não abrir os olhos, se a gente não fizer, não der o primeiro passo, não voltar para as nossas origens, para a nossa essência, a gente vai chegar no final da vida muito frustrado e provavelmente doente. Porque vocês podem prestar atenção aí à volta de vocês, as pessoas que viveram a vida toda sendo castradas, sendo restringidas de ser quem realmente são, como que elas chegaram no final da vida, né? Como que elas são, como que elas ficaram. Essas, assim, essas que não conseguiram cuidar, né, desses traumas, enfim, como que elas ficaram no final da vida delas. Vamos lá. Então, assim, antes, agora isso é tranquilo pra mim. Hoje eu não tem uma pessoa que me bote medo ou que fale alguma coisa que, se eu achar que tá errado, que eu não vou levantar aqui, sabe? Não tem, gente. Tanto que eu até brinco, pode ser o Papa na minha frente, se ele fizer alguma coisa e tentar passar por cima dos meus limites, invadir o meu espaço, fazer alguma coisa que eu sinto que tá ferindo o meu coração, eu vou, né, rodar minha baiana assim, sabe? Então, hoje, pra mim, isso é bem tranquilo. Mas no passado não era. Então, eu tinha dificuldade de falar não. Eu tinha dificuldade, assim, de... porque assim, a gente pode falar não de uma forma educada, você não precisa também falar não de uma forma grosseira, sabe? Por exemplo, se você não quer comprar alguma coisa e a pessoa te oferece, você pode falar de uma forma educada, não, hoje não quero, fala um não sorrindo, sabe? Sim, tem como. Mas tem gente que, assim, elas têm tanto problema com a palavra não, tanto problema, que se a pessoa pegar e me oferecer alguma coisa pra elas, ela não consegue falar não, ela compra, sabe, assim, só de não conseguir falar o não, sabe? Ou se a pessoa colocar um pouquinho de pressão ali, ela compra pela pressão, sendo que ela nem queria aquilo. Então, e acaba gerando problema, né? Problema financeiro, porque às vezes ela nem tinha dinheiro para gastar com aquilo, tá gastando com aquilo, sabe? Ou então, alguém da família
pedir alguma coisa para ela, ela nem tem condições de dar aquilo, ou não tem condição de disponibilizar aquele tempo para fazer aquilo, tal. Aí ela deixa de fazer alguma coisa para ela, para poder fazer para o outro, e aí depois ela fica, né, a ver navios ali, porque, né, doou, enfim, ajudou o outro e ela, né, ficou ali. Então, antes eu tinha muito essa dificuldade, eu era muito assim, eu não queria ter enfrentamentos, sabe? Eu não queria enfrentar ninguém também. Só que se a gente não enfrenta, né? Se a gente não faz isso, se a gente não se mexe, o arrependimento depois, e aí vem a culpa, né? É muito maior, né? Então a gente precisa, sim, ter essa atitude, sim, de enfrentar, enfim, de falar, de deixar claro que a gente não quer viver aquilo. E quando a gente faz isso, você está curando a você e toda a sua ancestralidade. Por exemplo, nessas situações que eu falei em relação à minha mãe, são situações que foi vivida pela minha avó também, estresse que ela passou também, né, com a ancestralidade, né, normalmente a mãe, nesse meu exemplo, né, problema que viveu com o pai, né, então foi estresse que foi do pai, que foi passado pro filho, né, e aí foi algo que já veio, porque vem, essas correntes ancestrais vêm com a gente, aí tem que chegar nessa geração que é a nossa agora para poder quebrar isso, então vem aquilo ali junto. E aí é um sagrado feminino, que é machucado, que é ferido, né? Aí mesmo que agora, por exemplo, se eu não curasse isso, se eu não parasse isso, se eu não cortasse essa corrente, e eu tivesse um filho homem, tá? Homem. Essa criança ia nascer de novo com essa vibração da raiva, talvez até amarelinha também, mas ela ia vir com essa questão da mãe, do sagrado feminino, entendem? Então, independente se é homem ou mulher que vai nascer ali, é uma cura relacionada ao sagrado feminino, porque vem da mãe ali, esse trauma, esse problema. Vamos continuar. Gente, vocês podem notar isso, quando a gente já tá se curando ali, se resolvendo, você consegue ter uma facilidade muito maior em lidar com as outras pessoas, em outras situações onde é necessário você, para quem tem mais esse problema, né, você se apresentar, você tomar a frente. Igual antigamente, eu nem tirava foto. Eu não gostava de tirar foto. Eu achava que eu não dava certo, eu ficava feia, tava tudo ruim. Então foto pra mim era um problema, eu odiava. Não tirava foto de jeito nenhum. Aí conforme você vai se curando, você vai mudando, você ganha um gosto e até as suas fotos ficam diferentes. Você se vê mais bonita e você recebe elogios também porque você tá se vendo mais bonita, você é bonita, todos nós somos, sabe? Não tem nenhuma pessoa feia, depende da forma que a pessoa se vê e aí a forma que ela se vê reflete para as outras pessoas, sabe? Tem essas questões. Então, se às vezes a pessoa não se ama, não se gosta, não quer aparecer em foto, não quer, é ela que está tendo uma dificuldade ali, que aí, de tanto ter essa dificuldade, aí até as outras pessoas anulam ali, nem vê aquela pessoa como ela realmente é, tá? Então, depois dos processos de cura, mudei totalmente. Qualquer pessoa que me via antes e me vê hoje, muitas vezes nem reconhece mais, porque mudou bastante. Pode até olhar lá no meu Instagram, nas fotos mais antigas, de 2020, 2019, outra pessoa totalmente diferente. E assim, a gente até, antes de fazer essas curas, principalmente nessas questões relacionadas à castração, né, onde se bloqueia a gente muito cedo, a gente passa a vibrar muito na defensiva, né? A gente fica meio que... Como é que eu vou explicar? A gente tem muito medo de qualquer pessoa que for tentar se aproximar. A gente fica nessa sensação ali de... Ai, peraí. Ai, Ju, obrigada. Agora que eu vi. Boa noite. Obrigada, viu?
eu foco aqui e acabo não prestando muita atenção aqui nos comentários, nas coisas aqui da live, tá? Mas vamos lá. Então, onde que eu parei? Então, você fica muito castrado e você reage muito na defensiva, tá? E nessa de reagir da defensiva, mesmo que alguém queira te mostrar algo bom, te ajudar de alguma forma, você passa a ter medo, você não confia. Aí você fica o tempo todo com aquela imagem, com aquela coisa. Qualquer momento essa pessoa vai me humilhar, ela vai me expor, ela vai, sabe? Então, a partir do momento que você consegue se curar, você entende que mesmo se tiver alguma situação que a pessoa tente fazer alguma coisa, primeiro ela não vai se aproximar de você. A pessoa que é mal intencionada, quando você está curado, de forma vibracional, essa pessoa não consegue mais se aproximar de você, tá? E mesmo se ela tentar, você consegue se impor. Eu já vi isso, sabe? Assim, tinha um ex-patrão, eu entrei depois na empresa, né? Então essa pessoa já estava lá. Ele era narcisista, assim, muito narcisista. E ele tentava, sabe, ele tentava impor situações, ele tentava me manipular. Mas dava vontade de falar pra ele, querido, sou macaca velha nisso aí, sabe? Assim, manipulação na mão de narcisista, eu já passei, já aprendi as lições. Então não caio mais nessa. E teve vários momentos que ele tentou fazer isso comigo. Aí chegava num ritmo, assim, tão frenético, que ele até levantava a voz pra mim. Aí teve várias vezes que eu falei, se você levantar a voz pra mim de novo, as coisas vão ir para outro nível. Então, da mesma forma que ele tentava me constranger ou me atacar, fazer alguma coisa comigo, eu pegava e, de uma forma educada, sabe, que eu não preciso ser grossa para impor, né, meus limites, eu pegava e falava para ele que comigo ele não ia agir daquela forma, ele não ia me manipular, ou ele não ia ser grosseiro, porque quando o narcisista ele não consegue manipular a pessoa, aí ele vai para situações de raiva, né? Ele vai pro primitivo ali. Então ele vai atacar de uma forma mais violenta. Como ele não podia me fazer nada, porque a gente trabalhava junto, né? Nas questões ali de trabalho, ele aumentava a voz. E aí, né? De uma forma educada, eu falava que ele não podia aumentar a voz comigo, senão eu teria que fazer outras situações, eu teria que agir de outra forma com ele. E assim funcionou. E por fim, até ele foi desligado da empresa. Nem tanto por mim, por conta de outras questões também. Mas, enfim, por conta, assim, foi um teste para poder ver como eu estava bem resolvido nessas questões. Mas ali, depois passado aquele teste, ele saiu do meu caminho. E é assim que funciona, sabe? De forma vibracional, a pessoa já não vai mais ficar perto de você quando você consegue colocar esses limites, tá? Então, assim, não existe uma mágica que às vezes a gente pensa, eu quero sair disso. Como que eu saio? Então, a gente pode fazer as meditações, como foi falado, a gente pode fazer os divórcios energéticos, tudo isso ajuda. No nosso mental ajuda muito, nas questões emocionais ajuda também. Só que assim, vai ter que ter um momento que a gente vai precisar enfrentar. A gente vai precisar passar essa ação para o plano físico. Então não tem como fugir, sabe? Vai chegar um momento que você vai ter que dar um basta naquela situação, sair daquilo. Então, se é uma situação na família, né, que você já está ali no seu limite, né, que a pessoa está invadindo espaço, enfim, está fazendo alguma coisa com você, sabe aquela questão, os incomodados que se retirem? É basicamente isso, é a gente que tem que sair. Porque de que adianta você ficar num ambiente que a cada dia você vai cada vez mais passando por cima de você, né? E você não faz nada, você vai ficando naquilo. Aquilo vai acabando com você com o tempo, né? Vai te adoecendo, você vai ficando mal. Você vai findando ali, acabando, porque a vibração do ambiente também mexe com a gente, sabe, gente? Então, essa vibração pesada vai te fazendo mal. Então, chega um momento que a gente tem que sair. E de forma vibracional, você já não orna ali, você não quer, você não consegue mais ficar, vira opostos assim, sabe? Um afasta o outro. Não tem como você ficar mais no mesmo ambiente. Então vai chegar um momento que sim, que a gente vai precisar enfrentar, que a gente vai
A gente pode tentar, né, colocar esse limite para a pessoa entender que ela não pode falar daquela forma com você, agir daquela forma, ou querer obrigar que você faça tal coisa. E se a pessoa não entender, tá na hora de ir embora, né? Não tem como a gente manter, porque vai fazer mal pra gente mesmo, sabe? É a gente que vai se findando ali. E aí você tem muitos planos, né, pra sua vida e tal, e você não consegue tomar ação em relação àqueles planos. Não sai do papel, porque você sempre vai ficar com a memória de alguém falando, alguma coisa vindo. Até, assim, ainda para completar, né, essa questão aí de como ver essas feridas, essas questões do parentesco, né, dos pais. Eu até coloquei essa historinha lá no grupo, né, no WhatsApp. Sobre a história do Michael Jackson. É outra história que me emocionou, eu chorei. Enfim, porque o Michael, desde muito cedo, ele acabou sofrendo muito na mão do pai dele, né? Assim, o pai dele era um músico fracassado, que nunca conseguiu ser ninguém na vida, né? E aí, quando ele descobre que o filho dele canta tão bem assim, ele quer a todos os custos ali que o filho dele seja a referência, que ele não foi. Só que assim, ele fazia isso à base de, né, batendo nas crianças, né, nele, nos irmãos dele, roubou a infância dele, ele não podia tomar ação na vida dele, sabe? Toda vez que ele tentava tomar voz ativa em alguma situação, o pai dele batia, enfim. Então é outra situação onde que a gente pode usar, né, assim, de exemplo, de alguém que foi castrado muito cedo, e assim, praticamente castrado mesmo, porque até apanhar não sei se ele passou por uma castração química, ou ele apanhava muito na região ali dos órgãos genitais, até isso aconteceu para poder ele nunca engrossar a voz, olha só, porque antigamente tinha essa coisa, né, que os meninos, eles, principalmente quem fazia parte ali dos corais, coral, né, que fala, aqueles coral, eu acho que é gregoriano, não sei muito bem, eu acho que, não sei se é gregoriano, enfim, aqueles corais lá que as crianças cantavam lindamente, tal, aquelas vozes lindas, perfeitas, enfim, aquelas crianças, antigamente, elas eram castradas, para que as vozes delas nunca mudassem, ficasse sempre fininha ali e tal, para alcançar várias notas, né? Então, olha só que crueldade. Aí o pai dele tinha essa imagem na cabeça dele, que dava para fazer algo assim também, né, com o Michael, para que a voz dele nunca mudasse, para que ele continuasse cantando fino, tal, e ele fazia maldades assim, né? Então pensa, além de ter toda a castração física, castração entre aspas, né? Ele tinha uma castração também emocional, e se não dizer mental, né? De capacidades, de saber de quanto que ele era uma boa pessoa, mas o pai dele não deixava ele ser tudo que ele poderia ser. Ele tinha que ser aquilo que o pai dele queria, né? E demorou muito para poder ele conseguir sair das garras do pai, né? Eu acho que ele pediu uma emancipação, não sei. A história dele é um pouco parecida com a da Britney Spears, né? Que também passou por algo assim, que é outra pessoa que também vem de traumas, né? Então, e olha só, ele envelheceu, ele não teve a infância dele, ele tentou criar ali um mundo para ele fugir, né, que era a Terra do Nunca, né, o parque. E aí gerou outras questões, as pessoas começaram a falar, né, julgar com um olhar negativo. E na verdade o que ele queria, ele era só um adulto querendo recuperar a infância que ele perdeu, no meio de tanta violência, de tanta coisa ruim que aconteceu com ele ali na vida dele, né? Então é mais uma criança que foi muito cedo restringida de ser quem ela realmente queria ser. E pensa, gente, ele foi tão restringido do jeito que foi, e olha o Marte que ele virou, né? Até hoje, depois de tanto tempo da sua morte, quantas pessoas lembram dele? Olha as músicas, né? Olha as danças, olha tudo que ele fazia. E ficou como referência. Imagina se ele pudesse ser tudo que ele realmente queria ser e não pôde ser, né? Imagina, ele seria um adulto muito mais feliz, né? E é outro exemplo de como que essa falta, né, de poder ser quem ele realmente era, acabou com a vida dele. Então ele
acabou sendo, morreu doente, enfim, que é o assunto, é o que a gente começou a falar mais cedo, né? Se a gente não vê isso, se a gente não cuida disso, se a gente não cura isso mais cedo, quando a gente chega no final da vida, a gente tá super, já cristalizou tanta coisa no corpo físico, né? Aí você vai definhando, vai acabando aos pouquinhos, porque você não pôde ser quem você realmente queria ser, né? E o motivo para trazer esse assunto hoje é porque todos nós estamos nesse boom, sabe? Sabe aquela... Quando você tá lá em cima de um tobogã para descer, e você quer muito descer, mas você tá com medo, mas você quer descer. Aí chega alguém e dá um empurrãozinho, você vai. Então, essa parada louca que tá rolando no universo nesse momento, onde as pessoas estão surtando, tá vindo muita coisa, já acontecendo muita coisa, é exatamente o empurrãozinho que a gente precisa para poder a gente tomar ação, pra gente fazer as coisas que a gente precisa fazer. E aí sim, sabe, a gente alcançar quem nós realmente somos. E assim, todos nós temos qualidades, todos nós viemos com a nossa caixinha surpresa, sabe? Cada um de nós tem algo ali que é o nosso, de diferencial. E a gente precisa reacessar, seria a palavra, essas palavras doidas que eu invento. A gente precisa ter, né, encontrar de novo isso para nossa vida e fazer isso, sabe? Que esse é o momento, a espiritualidade está ajudando, está tendo processos de cura, eles estão ajudando nesse processo de cura, e a gente também pode buscar esses processos e chegar naquele momento do enfrentamento, né? E precisamos enfrentar, tá? Porque vai ficar cada vez mais difícil, não tem como fugir. Tipo, nesse exemplo aí do tobogã, não tem jeito de voltar para trás não, porque a fila tá muito grande, se você for tentar voltar, o povo tudo vai te xingar. Ou você vai para frente, ou você vai pra frente, não tem outra forma. Ai, então é isso, acredito que eu não esqueci de nada, deixa eu ver aqui. Gente, e acessar tudo isso é acessar o nosso eu superior, tá? Quando você consegue entrar em contato, curar essas questões lá da infância, voltar a ter domínio da sua vida, né, controle, falar não, falar... sabe, eu não quero, ou então eu vou fazer isso sim, eu vou para onde eu quiser, eu tenho domínio na minha vida, você estar se conectando com o seu eu superior, com a sua alma, com a sua mônada, com sabe, da onde você veio, sabe, da sua origem, e é você voltar a ser você. Então, precisamos, tá? E assim, quase que eu ia esquecendo. A gente precisa perdoar, tá? Perdoar a nossa infância também. Perdoar a gente mesmo. Porque às vezes a gente fica assim, nossa, por que eu me deixei, me permitir passar por isso? Por que eu fiz isso? Por que as pessoas fizeram isso comigo? Nossa, eu sou culpado, não sei o quê. Não, gente, ó, tira isso. Ninguém teve culpa de nada. Você, na sua infância, você agiu com o pensamento que você tinha naquela época, né? Da forma que você precisava agir naquela época, sabe? Os seus pais também, eles acabaram agindo do jeito que as feridas emocionais deles fizeram eles agir. Então, ninguém tem culpa de nada. A gente precisa perdoar nós mesmos, perdoar nossos pais. E entender que tudo que aconteceu, a gente deixa no passado e vamos fazer uma vida nova daqui pra frente. Sabe? Ficou lá atrás. Você perdoou, você soltou, você deixou. Agora você já consegue impor os limites, agora você consegue fazer as coisas do jeito que você quer. E tudo que rolou lá atrás, fica lá atrás. Não carrega. Porque para essa nova fase do planeta, a gente não pode levar bagagens. A gente tem que ir com a cara e coragem. Que nem Jesus, quando mandou lá os discípulos lá pro deserto, lá passar a boa nova, sabe? De novo, o exemplo da boa nova. Vai só com a roupa do corpo e vai. Dali pra frente o universo vai te mostrando. E precisa ser assim, sabe? Precisa agir assim. Porque daqui pra frente, aí você vai ter várias outras coisas, sabe? De bagagens, de coisas pra acontecer, tá bom? Deixa eu só ver aqui o comentário.
Ai, gente, eu me perdi. Ai. Ah, obrigada, Ana. Nossa, que bom. Que bom que tá ajudando. Que bom que vocês gostaram. Só lembrando para quem tá chegando agora aí, na live, quem tá na live também, essa live vai ficar salva lá no canal do YouTube. Vai demorar um pouquinho, porque eu tô com outros vídeos na frente que já eram para ter sido salvos lá, mas foi uma loucura. Os últimos dias eu não consegui salvar. Mas logo, logo vai estar lá no canal no YouTube. Na descrição vai estar as meditações que eu citei aqui na live. E tem outros conteúdos lá no canal também, tá? Falando sobre curas, processo de curas, tem minha história no Despertar Espiritual, tem muita informação, tem informação do que tá rolando agora no planeta. Então tem muita coisa, tá lá no canal no YouTube e aqui na bio do TikTok tem um link para quem quiser acessar, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, podem perguntar. Muito obrigada, Ana, que bom que ajudou. E assim, isso me deixa muito feliz, sabe? Que a minha vidinha aqui é para isso. Hoje eu entendo qual que é a missão, qual que é o propósito. Sempre, assim, às vezes a gente conversa, né? Se fala, não, a sua infância sabe, né? As brincadeiras que você tinha quando você era pequena, rege e fala o que você quer, qual que vai ser o seu futuro. Aí eu ficava pensando, gente, mas de que eu brincava na minha infância? Aí eu lembro que tinha duas coisas que eu fazia. Uma, eu vivia pegando cabo de vassoura e ficava brincando que era cavalo, porque eu sou louca, apaixonada por cavalo. Minha paixão por cavalo é um negócio assim que não existe. É surreal. Tanto que quando eu tinha 9 anos tinha foto de cavalo pra tudo que é lado no meu quarto. Depois eu descobri por quê, tá? Faz parte da minha ancestralidade, assim, de uma das minhas vidas, né, que eu já fui da tribo Cherokee, então ela é muito conhecida sobre a questão dos cavalos, né? Então eu descobri da onde que veio essa paixão. E outra coisa que eu fazia muito na minha infância era brincar de dar aulas para as bonequinhas, né? Só que assim, eu nunca gostei da ideia de dar aula de questões pedagógicas, ensinar alfabeto, não sei o que. Não, eu queria mostrar outras coisas, sabe, passar informações de outras coisas. E hoje eu entendo, né? Não é para mim dar aula, não é essa a questão, mas eu sou instrumento da espiritualidade para passar informações que acredito que auxilia, assim como está auxiliando minha vida. Então, ok, não vi mais nenhuma pergunta. Ai, peraí, deixa eu ver se eu não passei nenhuma. Como acessar vidas passadas? Olha, essa questão, ela vem pra gente no momento que você precisa dessas informações, Ana. Porque assim, até tem métodos, né, de hipnose, tem pessoas que faz regressão e tal, só que não é algo que a espiritualidade aconselha, tá? Porque mexer com essas situações, pode ser que tem coisas que você acessa que não é o momento para você acessar e pode causar algum trauma, você ter acesso àquilo. É que nem a pessoa que abre por conta própria ali na marra o terceiro olho e aí ela começa a ver coisas que ela não quer ver e depois não tem jeito de fechar mais, sabe? Seria mais ou menos assim. Então não tem como você forçar para você ver, tá? Isso não tem como. Não é que não tem como, só que não é bom, não é aconselhável. Mas, porém, quando você precisa de alguma informação, a espiritualidade traz aquela informação para sua vida. E aí, como que a gente pode acessar? Pode vir por meditação, e às vezes nem é meditação para isso, tá? Às vezes você está fazendo meditação por outra coisa, aí do nada vem aquela informação. Pode vir por sonhos, dependendo dos processos que você precisa para sua vida. Por exemplo, nesse caso, quando eu descobri, né, que eu fui de uma tribo Cherokee, enfim, tinha outra informação acoplada com essa. Então, além de descobrir que eu era dessa tribo, nossa, o Mercúrio retrógrado tá com tudo, né? Além de descobrir isso, eu descobri que tinha uma pessoa de uma tribo contrária, que a gente tinha ali uma desavença, né? Eram tribos rivais,
Porém, existia um sentimento com uma pessoa dessa outra tribo, tal, e aí, né, tinha que existir esse contato, essa situação, mas por conta dessa briga entre tribos, a coisa não evoluiu. E eu precisava dessa informação agora, no presente, para processos de cura relacionados a feridas emocionais, né, dessa vida que... Nossa, a live tá travando. Vamos ver se volta. Voltou. Relacionado a feridas emocionais que eu ainda carregava para essa vida, que vinha lá dessa situação que aconteceu lá na época dessa tribo. Então, pode vir por sonho, é bom prestar atenção. Quando eu estava fazendo, por exemplo, fugiu. Ressonância harmônica, lembrei. Tá travando, né? Aqui também tá travando, acho que a internet não tá muito boa. Agorinha melhora, ela volta. Quando eu tava fazendo ressonância harmônica, em 2022, eu acho que foi em 2022, ainda não tinha tanto essa questão de despertar espiritual, enfim, eles me fizeram acessar uma vida onde eu tinha passado por uma violência. Violência que começa com S e termina com L, tá? De um casamento ali, eu fui obrigada a casar muito jovem, eu acho que eu casei com 14 anos, 13 anos, enfim. E aí eu acessei aquela situação, eu acordei passando mal, e aí já vomitando, mais tarde disparei a vomitar, chorei o dia inteiro, enfim, era uma situação de catarse, era para a limpeza daquela situação ali. Então veio para mim por sonho o acesso àquela outra vida, para poder limpar aquelas situações, para entender de onde que veio aquilo e por que aquilo era um trauma para mim. E aí foi me dada a autorização para acessar isso, para poder resolver isso. E foi resolvido. Então vai ter situações assim, às vezes a gente pode acessar, dependendo do processo de cura que você está fazendo. É muito comum acontecer quando a gente está fazendo os 21 dias de Arcanjo Miguel, tá? Presta atenção, talvez se teve algum sonho aí enigmático que ficou na sua cabeça, se tiver muitos detalhes, porque normalmente quando é acesso a outras vidas, são sonhos que vêm com muitos detalhes assim, surreal. Por exemplo, no meu caso, eu lembro da cor do vestido da minha mãe, eu lembro de estar de frente com um espelho e ela amarrando meu espartilho, eu lembro do meu vestido, eu lembro do jeito que era o meu rosto, eu lembro tudo. Eu me via no espelho, por isso que eu sabia que eu tinha uns 14 anos por aí. Então, tudo isso a gente consegue ver, os detalhes, a janela, a cor da cortina na janela, tudo é muito detalhado. Então, quando é lembrança de outra vida, vem cheio de detalhes assim pra você. Igual nesse outro exemplo, que eu era da tribo, eu lembro das montanhas, que lá onde a nossa tribo ficava, tinha 2 paredões enormes, bem vermelho, assim, como se fosse uma terra vermelha, sabe? E a gente passava no meio desses paredões. Então, você lembra dos detalhes, muitos detalhes. Então, pode ser lembranças de outra vida e vai ver o peso que vai vir com isso. Para mim, quando acontece, depois a espiritualidade confirma a informação. Eu fico achando que é aquilo, eles falam, sim, realmente era uma lembrança de outras vidas, você está correta. Às vezes, quando, né, se não tem essa facilidade de comunicação, pode ser que eles não falem, mas você sente, a sua alma te mostra que é um acesso a outras vidas, tá bom? Tem mais alguma pergunta? Nossa, agora que eu vi, já vai dar 11 horas, gente. Tá tarde, né? Não, ok, eu acho que não tem mais nenhuma. Assim, eu só tenho a agradecer a todos que ficaram até o final aqui da live, desejar uma ótima noite para todos vocês. A live vai ficar salva lá no canal do YouTube, só que vai demorar um pouquinho, porque eu tô com outros vídeos na frente que tem que postar lá, mas logo, logo vai estar lá salva, tá? Junto com todas as informações que foi passada, aqui de outros vídeos que eu tinha citado, que eu ia colocar lá. O vídeo da Cristina Cairo sobre a rinite, que conta a historinha que eu falei pra vocês, que eu me emocionei aqui, também vai estar lá na descrição, tá bom? E é isso, gente, já tá tarde pra caramba, vocês têm que dormir, eu também. Boa noite, foi muito bom ter vocês aqui comigo até essa hora. E assim, é minha energia, né, meu combustível de todas essas segundas-feiras, assim, eu fico muito feliz de ter essa interação com vocês, tá? Até a próxima, muito obrigado vocês.